Bem, vamos lá, moçada. Então, passando para a nossa apresentação, né? Você vai ter aqui o seguinte: a definição do calor latente, né? Da quantidade de calor latente é massa vezes o latente específico da transformação, né? Então, a gente está falando de substâncias que são substâncias puras e cristalinas, né? Então, se é uma substância amorfa, você vai ter tanto a mudança de fase como o aquecimento, a variação da temperatura, né? Aqui no caso, ou você tem a variação da temperatura, ou tem a mudança de fase. Não acontece os dois processos ao mesmo tempo, né? Então, se a substância é pura e cristalina, né, você vai ter, né, massa vezes o calor específico, né, calor latente específico da transformação. A unidade desse calor, né, desse calor latente, é joule por quilograma no sistema internacional, mas uma unidade que ainda é muito utilizada é caloria por grama, né? Apesar de haver recomendação de se evitar a utilização de caloria, mas pelo que eu tenho visto, né, ainda aparece bastante. Então, quais são as transformações? Então, você tem as fases sólida, líquida e gasosa. Sólido para líquido, você vai ter fusão, de líquido para gasoso, você vai ter vaporização. Vaporização que pode acontecer em três processos: ebulição, então você põe água numa panela, bota lá para ferver, então toda aquela substância, né, toda aquela porção, né, entra em ebulição, então começa lá a ferver, né? Ou então você tem a evaporação, você lava uma camisa e pendura no varal, né, e o processo ocorre lentamente. Então é um outro processo de vaporização, a evaporação. Tem ainda a calefação. Você pega a água e borrifa numa chapa quente e ela fica lá uma gotinha pulando, né? Então esse processo também é um processo de vaporização. Então não é um único processo, só aí já citei três processos de vaporização, tá? Bem, aí você tem do gasoso para o líquido, então é chamado de condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Tem também do sólido para o gasoso, né? E do gasoso para o sólido, que é chamado de sublimação, tá? Então, aqui nesse diagrama, quando você vem vindo aqui da esquerda para a direita, você está recebendo calor, quando você está indo no sentido contrário, você está cedendo calor, né? Curvas de aquecimento. Bem, aqui no caso você está fornecendo energia, então você pega, por exemplo, uma substância na fase sólida, ela aquece, né, até o seu ponto de fusão, aqui ela tem o processo de fusão, aí você continua aquecendo a substância até chegar no ponto de ebulição, tem, né, a mudança de fase, se torna vapor e aí você aquece o vapor, tá? Aqui você pega o vapor, né, esfria até o ponto de condensação, condensa, ou seja, ele vai se tornar líquido, né? Aí você pega o líquido e esfria até o ponto de solidificação, né? Aqui você tem a mudança de fase, de líquido para sólido, né? E depois você pega o sólido e continua esfriando. Então aqui você está fornecendo energia, aqui você está retirando energia do sistema, tá bom? Que mais que a gente tem que lembrar? A equaçãozinha do começo da aula, que a quantidade de calor latente vem a ser massa vezes o latente específico da transformação, tá? Então vamos fazer o primeiro exercício, né? Em um dia quente, um atleta corre dissipando 750 watts durante 30 minutos. Suponha que ele só transfira essa energia para o meio externo através da evaporação do suor e que todo o seu suor seja aproveitado para a sua refrigeração. Adote que o calor latente da transformação, né, aí associada nessa situação, que é de você levar do líquido para o vapor, né, então é de vaporização, é de 2.500 joules por grama, então está fora do sistema internacional, né? Então, vamos lá. Qual é a taxa de perda de água do atleta em quilograma por minuto? E depois, quantos litros de água ele perde em 30 minutos de corrida? Tá? Então, vamos passar para a nossa mesa, né? E aí, vamos fazer. Então, temos aí o seguinte. Bem, primeiro, né? Você tem aí um tempo
que é de 30 minutos. Tá? Se a hora é 3.600 segundos, 30 minutos então vai ser 1.800 segundos. Tá bom? Potência vem a ser a energia por tempo, então a energia associada a esse processo é a potência vezes o tempo. Então a energia vai ser os 750 que foi falado, vezes os 1.800 segundos. Isso aí vai dar 1,35 vezes 10 elevado a sexta joules. Tá? Bem, mas a pergunta foi outra. A pergunta foi qual é a taxa de perda de água. Né? Então, para isso, eu vou falar que a quantidade de calor latente vem a ser massa vezes o catente específico da transformação. Então, aqui vai ser o 1,35 vezes 10 a sexta. A massa você quer encontrar e o valor que você está usando são os 2.500 joules por grama. Então você vai achar a massa aqui em grama. Então isso vai dar, né, passando esse valor aqui dividindo, né, 540 gramas ou ainda 0,54 quilogramas. Tá? Como no item B ele pergunta, né, quantos litros, né, você sabe que 1 litro de água tem 1 quilograma, então para o item B já está resolvido. Né? Quer dizer, qual que é o volume? É 0,54 litros. Né? Porque 1 litro é 1 quilograma, 0,54 quilogramas é 0,54 litros. Então essa parte já está feita. Agora vamos para o item A. Né? Então no item A, o que está sendo pedido é qual é a razão, né, de perda de água em quilograma por minuto. Então a continha que eu vou fazer aí é o seguinte, ó. Em 30 minutos, né, o valor que eu tenho aqui é de 0,54 quilogramas. E eu quero saber, então, em 1 minuto. Em 1 minuto, esse valor é x. Tá? Então, esse valor do x é igual a 0,018 quilogramas por minuto. É isso que foi perguntado. Né? Qual que é a taxa de perda de água? Tá? Então essa parte que está em azul é a parte comum, né? Que você está resolvendo para fazer tanto o item A como o item B. Tá bom? Facinho, né? E é da Unicamp esse aí. O primeiro exercício, esse aqui já é o segundo, o primeiro exercício ele já é bem mais difícil, só que eu não estou resolvendo porque a gente tinha que ter feito, né? Teria que ter visto primeiro a parte de quantidade de movimento, que vai ser feita depois. Então eu pulei o primeiro exercício aí e a gente faz depois numa outra ocasião. Tá certo? Vamos passar agora para o próximo exercício. Então, tá aqui. Sob pressão constante, eleva-se a temperatura de certa massa de gelo, inicialmente a 253 kelvins, por meio de transferência de calor, a uma taxa constante, até que se obtenha água a 293 Kelvin. Então, você pega o gelo, vai até o ponto, né, de fusão, tem o processo de fusão, aí você pega a água e aquece. Tá? Bem, a partir do gráfico. Qual é o maior calor específico? Você já sabe que é o da água, tanto resolver exercício, né? Que o calor específico da água é 1 e do gelo é em torno de meio. Né? Então, água. Bem, por quê? Bem, porque o calor específico ele está associado à seguinte ideia: é quanto você tem que fornecer de energia para 1 grama para variar de 1 grau Celsius. Você tem que fornecer mais energia para a água do que para o gelo. Né? Então veja, ó, aqui você teve uma variação de 20 kelvins e ficou fornecendo energia por 2 unidades aqui, 2 vezes 10 a terceira segundos. Para a água, para você fornecer, né, ter a mesma variação de 20 graus Celsius, olha só,
teve que passar o dobro do tempo. Quer dizer que o calor específico da água é o dobro do gelo. Tá? Então, qual o maior calor específico da água? Justifique. Bem, você tem que fornecer mais energia, né, para ter a mesma variação de temperatura. Né? Ou ainda, né, aquele que tem o gráfico mais inclinado tem o menor calor específico. Aquele cujo gráfico é menos inclinado, né, tem o maior calor específico. Tá? Por que a temperatura permanece constante em 273 Kelvin? Né? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a mudança de fase. Ela está indo da fase sólida para a fase líquida. Tá? Então, é escrever isso aí. Tá bom? Bem, era isso então que eu tinha para falar. Você vê que o assunto tem muito mais coisas. Se você quiser ficar estudando mudança de fase, tem inclusive outras fases que eu não falei. Não falei de plasma, por exemplo, né? Mas o basicão que a gente estuda no ensino médio está aí. Tá legal? Agora tem alguns exercícios para vocês fazerem, né? Lá no Moodle, né? Então entra no Moodle, né? Pega o material impresso que está lá para você ter o resuminho, ter mais exercício lá, deve ter acho que mais pelo menos uns outros 5 exercícios para você estar fazendo, tá legal? E se divirtam aí com o assunto, tá ok? Gente, bom final de semana, né? E até a semana que vem.